Fala aí, galera do ranking, beleza? Tema de hoje: como se proteger do patrão malvadão. Todo mundo concorda, de modo geral, que um país tem o objetivo, na parte de trabalho, de ter um desemprego reduzindo, uma renda das pessoas subindo, um bem-estar das pessoas, uma qualidade de vida subindo. Esse é o objetivo. Agora, o que muita gente discorda é o melhor caminho para chegar lá, né? Qual o caminho mais eficiente? O caminho mais comum no Brasil, que é repetido muito por uma parcela dos professores, dos intelectuais, dos políticos, e é um pouco intuitivo, né, você pensar isso. O caminho mais comum é dizer alguma coisa assim: o patrão é malvadão e é mais forte, e o empregado é mais fraco, e então você precisa que o Estado proteja o empregado. O Estado vai ter que te proteger, né, do patrão ganancioso que vai te explorar e tal. Então, mais regras é bom. Mais regras, mais regulamentos, forçar o salário a subir, direitos, né, colocar direitos, tudo isso. Então, essa é uma impressão de muita gente no Brasil, especialmente as pessoas que estudaram menos o assunto a fundo. E realmente, se você for pensar na lógica, parece fazer sentido, né? Intuitivamente, você fala, puxa, tem que proteger o empregado mesmo, faz sentido tal, porque né, os patrões são mais fortes e são malvados. Eu não acredito que seja verdade que os patrões são realmente malvados, gananciosos e querem explorar as pessoas. Uma parcela sim, mas acho que a maioria não. Apesar de que num certo nível, quer dizer, ganhar dinheiro todo mundo quer. O patrão quer ganhar dinheiro, você também quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro. Isso é normal. Mas vamos imaginar que sim, que o pessoal é ganancioso. Se a gente olhar para os exemplos do mundo afora, da experiência internacional, a gente vai ver alguma coisa assim. Se essa teoria é verdade, né? Países que têm mais proteções e mais regras, você vai ver que os funcionários, os empregados estão melhor. E os países mais livres, que deixou mais a bagunça rolar, você vai ver que os empregados vão estar mais explorados, ganhando menos, vai ter desemprego e tal. Então a gente vai ver na real se essa teoria que a gente falou aqui, na prática ela funciona. Uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática. E quando você olha no resto do mundo, acontece uma coisa muito interessante. Na prática, não funciona. Não funciona mesmo, mas mesmo, em lugar nenhum. Mas aonde? Nada, nenhum. Os países que têm uma regra mais livre, patrões e empregados, resolvam o que vocês quiserem, o que está combinado, beleza, nós, governo, não vamos nos meter. Esses países estão muito melhor em desemprego, renda, bem-estar, do que os países que colocaram um monte de proteção. E é estranho, porque como é possível um negócio desse, né? Vamos pegar aqui alguns casos. Se você pegar os países ricos, existe um ranking de liberdade trabalhista. Não existe para os países pobres ainda, existe o ranking da OCDE, que pega um monte de países da Europa e Estados Unidos, que tem os dados, e você classifica do país com mais regra para o menos. Então, se você pegar os países mais livres, está aí na tela, né? Canadá, Dinamarca, Japão, Estados Unidos e tal, a média de desemprego nesses países é de 4%. Agora, se você olhar os países mais rígidos, que tem mais regra, que tem mais limitação, que tem mais burocracia em cima para proteção do trabalhador, os que protegem mais, como esses que estão na tela, né? França, Itália, Japão, etc., o desemprego é quase o triplo. Tem quase 3 vezes mais gente na rua desempregada, 11% do que nos países mais livres. É assim, nítido. Aonde você libera as pessoas para trabalhar da forma que acharem melhor, o desemprego cai. E a renda desses países sobe. O salário médio é mais alto, a renda média é mais alta e, por incrível que pareça, o índice de desigualdade não muda. Não é que as pessoas vão ficando mais desiguais. Nesses países a desigualdade fica estável. Não temos no ranking os países pobres, mas se você pegar, por exemplo, uma Venezuela, é um dos países com mais proteção na teoria, né? É um país socialista, tudo para o trabalhador, é uma maravilha, é um paraíso na terra, se você for ler a lei da Venezuela. E o desemprego lá é 33%, é o triplo do Brasil ainda, que já está horrível nos 12% antes da crise, não sabe nem como vai ficar agora. Então, olha só que interessante, né? Onde você colocou todas as proteções e os direitos deveria ser um paraíso, deveria estar todos os americanos fugindo desesperados dos Estados Unidos, né, onde não tem direitos, para entrar na Venezuela e lá na Venezuela gozar dos direitos trabalhistas prometidos pela ditadura do Maduro lá. Mas você não vê isso, você vê os venezuelanos fugindo desse paraíso, desesperados de fome, sem emprego, sem renda. Então, claramente, você endurecer as regras não funciona. E a pergunta que fica, que essa é bem interessante, é por quê? Por que você coloca um monte de proteção do governo e as pessoas vão ficando pior?
mais pobres e mais desempregadas. Isso acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, conforme você vai colocando mais regras e custos na empresa, agora tem que pagar o INSS mais isso, agora tem a multa e mais a multa para o governo, agora tem o RAT, o SAT, as despesas em cima da folha. Você vai encarecendo o trabalho no Brasil, as empresas não são imbecis, elas vão adicionando no preço. Então os produtos e serviços brasileiros vão ficando mais caros, vão subindo o preço. É inevitável, não pense que vai escapar disso, não tem como escapar. Os preços vão subindo, isso gera inflação, isso perde o poder de compra das pessoas, então você pode comprar menos coisas com o seu dinheiro e isso prejudica as exportações brasileiras contra países mais livres. Então tem menos exportação, né? As pessoas geram menos emprego aqui no Brasil. Esse é um lado. O outro lado é o lado de que os patrões não são idiotas. Então, tem gente que acaba não pensando muito nisso, que como se as despesas trabalhistas tal não fossem entrar na conta. Mas elas entram na conta, você sabe disso, vocês vão concordar comigo. Imagina, por exemplo, que você tem um primo lá que é dono de uma padaria, né? O cara tem uma padaria, tá ele, a mulher, os filhos trabalhando na padaria. E aí ele percebe, por exemplo, que ele vai precisar contratar um chapeiro para, né, ficar lá atender os clientes. E aí ele fala, bom, o chapeiro vai me render aqui uns 3 pau por mês, né? Vou ganhar uns 3 mil reais com pão na chapa, tal, com esse chapeiro. Se eu vou ganhar uns 3 mil reais por mês com esse chapeiro, quanto que eu posso gastar nesse chapeiro? Quanto eu posso investir nessa vaga? Se eu ganhar 3 mil, posso gastar até uns 2 mil, que aí eu ganho um pouquinho aqui em cima. Então ele pode gastar até 2 mil. Você acha que esse teu primo da padaria, ele vai te oferecer um salário de 2 mil, e aí no final do ano ele vai ter uma surpresa? Nossa, apareceu um 13º aqui, caramba, vou ter que gastar isso a mais em prol do meu funcionário. Puxa, apareceu aqui um adicional de férias, que surpresa, apareceu aqui um FGTS. Não, ele já sabe que ele vai ter que gastar esse monte de coisa que o governo inventou. Então, na hora de te oferecer o salário, ele não vai te oferecer os 2 mil, ele vai te oferecer 1.000. Ele vai ganhar 3 pau, ele vai te oferecer 1.000, porque ele sabe que com os encargos, né, todos os encargos, vai chegar nos 2 mil que ele pode gastar. Então, as regras trabalhistas vão sendo colocadas e o efeito que ela tem é ir deprimindo o salário. Seu salário vai encolhendo. A gente pode falar isso de experiência, nós somos empregadores lá na minha atividade profissional. Não é uma surpresa que tem o 13º, férias, puxa, apareceu aqui, caramba, vou pagar mais. Não, você faz a conta. O 13º, por exemplo, se você for parar para pensar, é uma baita sacanagem com o funcionário, porque as empresas seguram um pedaço do seu salário todo mês, não tenho dúvida disso, tá? As empresas não são idiotas. Deixa eu contar um segredinho. Os patrões no Brasil sabem fazer conta, assim como no resto do mundo. Então, em vez de pegar uma pizza de 12 pedaços, por exemplo, ele vai te dar a mesma pizza, só que vai cortar em 13 pedaços. Cada pedacinho vai ser um pouco menor. Mas é culpa do patrão isso? Não foi ele que inventou o 13º, tá na lei. Tinha que incorporar e você receber todo mês. O FGTS, por exemplo, todo mês, nessa conta do patrão, ele tira um pouquinho, porque ele sabe que vai ter que pagar 8% para o FGTS. Aí isso vai para uma conta lá no banco público, que o dinheiro é teu, é o fruto do seu esforço. Você que ficou lá na chapa da padaria, suando a camisa, virando os pão na chapa, e esse dinheiro foi para o governo, onde vão te pagar uma merreca, onde você não pode mexer no dinheiro que é teu. E o que o governo vai fazer com esse FGTS? Ele vai juntar o teu dinheiro com o dinheiro de milhões e milhões de brasileiros, vai fazer essa pilha de grana e vai emprestar para os empresários, amiguinhos do poder. É o governo pegando o dinheiro do trabalhador suado para dar para os bilionários. Esse é o tal do direito que todo mundo adora. Porque no fundo tem uma ideia do governo de que talvez eles acham que você é retardado, desculpa. Chega aqui no final do ano, eles falam, não, o cara não vai poder economizar, ele não tem capacidade para economizar. Nossos empregados no Brasil são crianças. É melhor a gente forçar uma poupança para ele receber no final do ano. O FGTS, não, quando ele perder o emprego, precisa de um fundo de garantia, porque ele não é capaz de guardar sozinho o dinheiro. E assim eles vão fazendo essas roubalheiras com você. Então, pessoal, não tenham dúvida, nos países mais livres, o desemprego é 1/3 do Brasil, as pessoas ganham 5, 6 vezes mais por mês, e lá, ai que horror, não tem 13º, está incorporado no salário, você recebe todo mês. Não tem FGTS, está incorporado no salário, você recebe todo mês e faz o que você quiser com o dinheiro. Ninguém no mundo é melhor para cuidar do seu próprio dinheiro do que você. E aí vem muita gente progressista, né, de esquerda especialmente, falar que no Brasil precisa ter regras, senão vai ter um trabalho próximo à escravidão, que os patrões vão explorar. Eu até concordo, eu concordo com a esquerda nesse ponto, eu acho que tem um argumento,
É preciso no Brasil, ainda mais países em desenvolvimento, tem que ter algum tipo de limitação, né? Jornada total, tem que ter lá, não pode trabalhar mais do que tantas horas, porque tem muita gente que pode explorar o empregado. Tem que ter sim, eu concordo. Férias tem que ter os 30 dias lá garantidos, eu acho que tem que ter. À medida que o país vai ficando desenvolvido, lá na frente, se um dia o Brasil ficar igual à Suíça, aí você pode ir tirando tudo, não precisa. Eu te garanto que na Suíça não precisa ter direito nenhum. A Dinamarca, no ranking que eu mencionei, a Dinamarca é o país com menos regras trabalhistas do planeta, a legislação mais simples do planeta é a Dinamarca e é o país no topo do ranking de felicidade do planeta, com índices econômicos maravilhosos. E como é possível isso sem lei trabalhista? Porque lá é um país que evoluiu para isso. Então, nesse sentido, eu concordo com a esquerda. Onde não concordo é achar que, não, mas é que no Brasil o patrão é malvadão, como se no resto do mundo fosse generoso. Qual que é o problema aqui? Não, é que os patrões do Japão, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Austrália, da França, todos são generosos e bonzinhos e não querem ganhar dinheiro, e só no Brasil que o pessoal é malvado, então tem que proteger. Eu não acho que os daqui são melhor nem pior que os dos outros. E o segundo ponto é que uma coisa é você limitar, a jornada de trabalho é tanto, tem que ter férias de tanto, as coisas básicas, essenciais, tem que ter. Mas a lei vai numa minúcia de detalhe, cara, que obrigações do empregador, do empregado, e no detalhe, que é um absurdo. Por exemplo, se você quiser tirar férias, dividindo em 4 semanas, chefe, começo do mês aqui tem pouco serviço, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar férias a primeira semana do mês agora, mês que vem, você quer dividir em 4. Você quer e o seu chefe quer, todo mundo quer. É ilegal. É ilegal no Brasil picar as férias em 4 ou mais vezes. Que caso que o governo tem que se meter em como você vai tirar suas férias? Claro que tem que ter as férias, tem que ter os 30 dias. Mas o jeito que você vai picar, por que o governo tem que meter as patas e dizer que você não pode picar em 4 vezes? A pausa do café. Se você trabalha meio período, você vai lá na empresa, você trabalha 4 horas, vai embora, você é obrigado por lei a fazer uma pausa do café. É ilegal você não fazer a pausa de 15 minutos. Então você precisa trabalhar, tomar café e sair mais tarde. Se você falar, chefe, deixa eu ir direto aqui, eu quero sair mais cedo, trabalho às 4 horas, pego minhas coisas e vou embora para casa. É ilegal, sua empresa pode ser multada porque você não parou para o café. Então é esse tipo de coisa, vezes 1000, a quantidade de minúcias que tem na nossa lei, como se fosse uma babá, como se você fosse um retardado que não consegue negociar nem o básico. Se você é um trabalhador humilde, numa região cheia de coronelismo, que o cara pode fazer um trabalho escravo, sim, tem que ter algumas proteções, importantíssima, concordo com a esquerda. Mas, se você é um executivo numa puta empresa, você ganha 50 mil por mês, a empresa começa a ir mal, a empresa chega pra você e fala assim, cara, podemos te pagar em vez de 50, podemos pagar 40 mil por mês? O mercado mudou, tá difícil, pô, pode, eu quero manter meu emprego. Isso é ilegal no Brasil, é ilegal. Então o que a empresa é obrigada a fazer? Mandar o cara embora e pegar alguém de 20 no lugar. Esse tipo de rigidez insana vem da cabeça dos nossos legisladores que foram eleitos por nós. Então é importante a gente mudar nossa mentalidade, a gente ver o que funciona e aí pressionar e eleger legisladores que vão desfazer essa camisa de força em cima da regra trabalhista brasileira, parar de encher o saco das empresas, parar de encher o saco dos empregados, deixar as pessoas livres para poder reduzir o desemprego, aumentar a renda, aumentar o bem-estar, como acontece em todos os exemplos do resto do mundo. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.